E é agora que o bicho pega, porque quando a gente estava formatando a pauta, aparece essa informação em que a mulher do ministro do STF, Alexandre de Moraes, Viviana Barsi, registrou um novo escritório em Brasília no dia 22 de setembro, mesma data em que os Estados Unidos ampliaram sanções da Lei Magnitsky contra o Lex Instituto, uma entidade ligada a ela e aos filhos. O Lex, que possui 10 imóveis, foi alvo das sanções por suspeitas de corrupção ou violações de direitos humanos. Viviane declarou quase 60 milhões de reais em lucros em 2024. Seu patrimônio subiu de 24 para quase 80 milhões entre 2023 e 2024. Eu não acho que nenhum ministro no mundo tenha um crescimento desse tipo, patrimonialmente falando. E agora, o caso ganha um contexto com a prisão do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em novembro. O banco tinha um contrato com o escritório de Viviana que poderia render cerca de 130 milhões de reais. Bom, 60 e tantos milhões deve ter sido bem provável de parte desse contrato. Diante das revelações, o líder da oposição na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, cobrou investigação sobre o contrato. Vamos ver o Sóstenes falando. Todos me conhecem, sabem que se eu devesse alguma coisa, eu faria como a maioria faz aqui. Manda uma notinha para a imprensa e se esconde. Não tenho nada a temer, vou continuar com a minha cabeça erguida. Eu fico impressionado, é como a Polícia Federal não quer investigar a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem um contrato com um banqueiro de 129 milhões de reais. Isso a Polícia Federal não quer investigar. Por quê? Será porque a esposa do ministro Alexandre de Moraes? Estes são os problemas do Brasil. Aí querem pegar um carro alugado de R$ 4.300 para fazer uma cortina de fumaça e agora pegam o dinheiro de um imóvel para falar e desviar o foco da população. O Arthur Nogueira estava fazendo uma observação interessante. Se você fechar o olho e escutar os Sóstenes, parece Silas Malafaia no jeito de falar. E eles são da mesma igreja. De fato, Sóstenes foi uma pessoa apadrinhada pelos Silas Malafaia para entrar na política. Mas é aqui onde a coisa muda de cor. Segundo 6 fontes, Alexandre de Moraes procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ao menos 4 vezes para tratar da situação do Master e defender a venda ao BRB. Técnicos do Banco Central identificaram fraudes de 12 bilhões de reais, o que levou à liquidação do banco em dia 18 de novembro. Ao sair em defesa de Sóstenes, o pastor Silas Malafaia citou o contrato e acusou o ministro e a mulher de tráfico de influência. Vamos acompanhar. Perseguição implacável à direita. Querem calar todos que se levantam contra Lula ou Alexandre de Moraes ou STF. E a mulher de Alexandre de Moraes, gente, isso é uma afronta. Um contrato de 129 milhões. Não existe honorário advocatício nesse valor em um contrato genérico. Isso é prova de corrupção, de tráfico de influência. Se isso aqui é um país sério, a mulher de Alexandre de Moraes estava sendo investigada e Alexandre de Moraes afastado. Que moral esse cara tem para julgar alguém? Mas sabe qual é o problema? Grande parte dos senadores, com exceções, é uma cambada de frouxo com preso, incluindo o presidente Davi Alcolumbre. Cadê Alexandre de Moraes, que é tão bocudo, que abre a boca, convoca a imprensa, persegue, comete injustiça, fala? Cadê? Porque tá calado. Quem cala consente, quem cala deve. Ele e a mulher dele, ó, caladinho, hein, Alexandre de Moraes? Por que você não vem a público, Você que é tão machão, que afronta tudo, que não tem medo de nada, quer me prender? A perseguição que você faz para me calar, para me intimidar? Eu não tenho medo disso, rapaz. Pode mandar me prender, eu temo a Deus. Que país é esse? Que nação é essa? Aí, olha, Flávio Dino libera tudo do caso de Sóstenes e Jordi para a imprensa. E no caso da mulher de Alexandre de Moraes, aí vem o outro amiguinho, Dias Toffoli, blinda tudo. Apesar do contrato, Banco Central e CADE informaram que não receberam pedidos ou atuação do escritório em favor do Master. O Banco Central afirma ter documentado todas as pressões sofridas no caso. O que aí começa contigo, André,
É pior ainda, porque se não tem documentada a participação de um estudo de advogado que cobrava 3.600.000 reais por mês para fazer algum tipo de trabalho, e o trabalho foi feito pelo ministro, ligando para o presidente do Banco Central, pedindo pelo Banco Master, e segundo outras informações de imprensa, em algum momento Galípolo, ou alguém no nome dele, falou: "Ô ministro, tem uma fraude aí de 12 bilhões, você vai querer entrar nessa fria?" Aí falou: "Não, então tá difícil, tá? Então, lá." Quais são os delitos, leis e tudo que foram contrariados se essa informação se confirma? Olha, Segré, tudo isso é muito grave, né? Porque a gente tem, então, um contrato de 130 milhões de reais sendo feito. Você tem um crescimento patrimonial aí de 232%, né, de um ano para o outro numa pessoa. Até eu vi um post da Marina Helena, aqui da casa, ela dizendo que se a esposa do Moraes continuar nesse ritmo, até 2043, quando o Moraes se aposenta, o patrimônio dela vai superar 1000 vezes o PIB mundial. Bom desempenho, né? Fantástico. É uma maravilha, né? Uma pessoa muito, muito talentosa. Como você mencionou, a gente tem aqui 60 milhões de lucro em 2024 nesse escritório. E aí você pega e fala assim, bom, mas qual é a atuação que foi feita? Aí você não sabe. Aí não aparece, né? Você bate no Banco Central, alguém desse escritório atuou? Ninguém desse escritório atuou. Aí você descobre agora que, segundo a coluna da Malu Gaspar, né, do Globo, enfim, foi quem deu, diz que o Moraes teria conversado, no mínimo, por 4 vezes com o Galípolo, que é o presidente do Banco Central. Uma delas pessoalmente, 3 delas por telefone. Segundo ela, há confirmação de 6 fontes. Inclusive, uma fonte ouviu do próprio Galípolo a respeito desse contato, que o ministro iria lá interessado, sobretudo, na questão da venda para o BRB, enfim, do banco, etc., e só recuou quando mencionaram que havia fraude. Quando o Galípolo falou em fraude, aí houve um recuo do ministro, falou, realmente aí não daria. Mas, veja, o que esse ministro estava fazendo nesse momento? Ele estava simplesmente falando como pessoa física com o Galípolo? Por que ele faria isso? A que título? Né? Isso já seria imoral. Né? Agora, se ele foi ali em nome e a gente está aqui, somente uma conjectura, ninguém está acusando ninguém, mas isso precisa ser investigado. Se ele estava ali atuando em nome do contrato que a esposa tem teve com o Master, isso é de uma gravidade, isso é crime. Isso é crime, isso não é só impeachment, isso é crime. Né? Ou seja, não é somente motivo para impeachment, senão para prender. A gente tem aqui uma possibilidade de diversos crimes, né? Inclusive, veja, se isso foi feito, se o pedido foi feito de que houvesse um favorecimento, a gente está de novo no terreno da hipótese, sim, mas se o pedido foi feito para que houvesse um favorecimento a um cliente da esposa dele, isso está diante de corrupção. Né? Então é muito grave tudo isso e precisa ser investigado. Claro. O ministro precisa vir a cor a público e dizer, não, eu liguei mesmo ou eu não liguei, e se eu liguei para falar em meu nome, não em nome do contrato da esposa, eu liguei para falar... Enfim, ele precisa explicar. A esposa precisa explicar. Inclusive o Galípolo precisa explicar. Né? Esses personagens todos têm de vir a público. O que não pode acontecer é a gente ficar com esse presente natalino secreto. O amigo secreto que a gente é o nosso presente. Não pode, isso, dormir nas mãos do Toffoli, que colocou sigilo máximo a respeito de tudo isso. Isso é que não pode ocorrer. Então, eu espero que haja algum tipo de explicação mínima, ainda que a gente não acredite, mas que venha uma explicação. E se não vier, que haja algum tipo de investigação. E se não vier, que o Congresso tome uma postura e vá para cima, porque isso é, sem dúvida, razão para, pelo menos, se abrir um impeachment. Porque o impeachment não é quando há um crime, é quando há a possibilidade de um crime. Aí vai se investigar durante o processo de impeachment.